Agora, por que que quando Mical é falada, mencionada na Bíblia, ela não é mencionada como Mical, esposa de Davi, mas ela é considerada como Mical, filha de Saul? Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Sabe por que Samuel escreveu Mical, filha de Saul? É porque ela estava vivendo novo, mas a mente dela estava no velho. Mical é uma mulher que permaneceu no passado. Mical é uma mulher que não aproveitou as oportunidades que Deus deu para ela. Frustrada, decepcionada, rancorosa, ferida, magoada, ressentida. Mical, filha de Saul. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 13. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Escola da Sabedoria, quarta-feira, está de pé para você. Amém? Eu queria que antes da gente ler a palavra de Deus, você falasse o tema da mensagem de hoje, para essa pessoa que está ao seu lado. Fala assim: olha, o perigo de feridas não tratadas. Vou repetir mais uma vez: o perigo de feridas não tratadas. Tem muitas pessoas que estão ligadas no automático, vivendo uma vida, mas com feridas totalmente abertas e com fraturas expostas na alma, e não está conseguindo viver aquilo que Deus quer que você viva. E eu creio que essa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para que você saia daqui curado dessas feridas hoje, e para que você entre no propósito, ou na direção, no centro da vontade de Deus. Amém? Quantos estão com os corações abertos aí, podem dar um glória a Deus? Amém. Queridos, ó, o último aviso: se eu tossir um pouquinho, vocês me perdoem. Eu estou passando por uma resfriada muito forte, por isso estou pregando com um microfone para a gente poder, se tossir, dar uma parada. Mas eu prometo a vocês que eu vou entregar toda a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 13, diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Jerusalém, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo. Repita comigo: abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, repita comigo: abençoar a sua casa. Pode ser mais forte: abençoar a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Queridos, nessa noite, Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar nesse domingo à igreja do Senhor,
sobre o perigo de feridas não tratadas. E Deus me deu, durante a semana, eu debrucei, meditei e orei em cima desse texto aqui. Esse capítulo 6, ele é um capítulo muito importante para a história de Israel. Eu queria fazer uma introdução para você entender o que está acontecendo nesse contexto e quem é Mical, quem é essa mulher que nós acabamos de ler aqui. Esse capítulo 6 é um capítulo importante para a história de Israel. Esse capítulo vai falar do primeiro ato de Davi como rei de Israel. No capítulo 5, Davi, ele é constituído rei sobre todo Israel. No capítulo 6, Davi resolve fazer o seu primeiro ato como rei. E qual é o primeiro ato que Davi quer fazer? Ele quer trazer a arca do Senhor, que simboliza a presença do próprio Deus, para a cidade de Davi, para Jerusalém, para que ele pudesse reinar. Então a primeira preocupação de Davi é: eu quero reinar, mas eu quero reinar com a presença de Deus. Então nós vamos lá na casa de Abinadab, vamos trazer a arca. Você conhece a história, ele vai na casa de Abinadab, e Uzá e Aiô acabam tocando na arca, essas pessoas morrem, Davi fica muito temeroso com aquilo, e ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, um edomita. E a Bíblia vai dizer que 3 meses se passam, Davi sabe lá em Jerusalém que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Davi, quando sabe dessa notícia, ele volta correndo para casa e fala: olha, nós vamos agora buscar a arca novamente. E por que essa arca era tão relevante para o povo de Israel? Porque em todas as lutas, onde os sacerdotes iam com a arca na frente, Israel prevalecia sobre todas as nações. Dentro dessa arca continham 3 elementos que eram essenciais para o povo de Israel. A primeira delas são as 2 tábuas, onde constavam os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés escrever. Nessa arca também continha o maná, que simbolizava a provisão de Deus para aquele povo no deserto. E nessa arca também existia a vara de Arão, que floresceu no deserto, escolhendo Arão como sacerdote de todo o povo. Então, esses 3 elementos eram elementos que continham dentro daquela arca, e a arca simbolizava essa presença aqui. Davi estava muito alegre. O rei quer iniciar o seu reinado da maneira correta, ele quer a presença de Deus com ele quer a presença do Todo-Poderoso com ele. E a Bíblia vai dizer no versículo 18 que ele abençoa o povo. Ele está com éfode de linho, ele está adorando a Deus, ele vai abençoar a sua casa, e quando ele chega na sua casa, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua esposa Mical, Mical simplesmente estraga tudo. E por que ela estraga tudo? Ela critica Davi, ela critica o comportamento de Davi, ela achou que Davi estava querendo aparecer, que Davi estava querendo aparecer para as outras mulheres, e a Bíblia vai dizer no versículo 23, que por causa dessa crítica, por causa desse contentamento, desse desprezo no coração de Mical em relação a Davi, a Bíblia vai dizer que Mical não gerou. Ela não gerou filhos até a sua morte. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o maior presente, a maior realização que uma mulher pode ter é gerar um filho. Isso é maior do que terreno, do que casa, do que carro. Qualquer coisa não se compara com o fato de uma mulher gerar e gerar um filho. A Bíblia vai dizer que Mical viveu a vida toda e não gerou absolutamente nada. Mical foi a primeira esposa do rei Davi. E a história de Davi com Mical começa quando Davi ainda tinha 17 anos de idade. Davi era um simples pastor de ovelhas, porém já havia recebido a unção através do profeta Samuel. Davi foi enviado ao acampamento do exército de Saul para levar um lanche para o seu irmão, para levar um lanche para o capitão do exército, e Davi ficou impressionado com o gigante filisteu, que durante 40 dias e 40 noites estava afrontando o exército do povo de Deus. Davi, ele ouve que o rei Saul disse: olha, aquele que matar, aquele que vencer o gigante, eu vou isentar a sua família de impostos e vou dar a minha
minha filha para se casar com ele. E Davi, nesse dia, ele passa a ser um menino, um pastor de ovelhas, para ser um guerreiro e matador de gigantes. Davi agora, ele vence o gigante, mas Saul, ele não cumpre a promessa de imediato para Davi. Pelo contrário, o que ele recebe de Saul é desprezo e inveja. E quando eles estão voltando da guerra, as mulheres diziam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Isso gerou no coração de Saul um ciúme, uma inveja muito grande por Davi. Começa uma fase muito complicada para Davi. Por quê? Porque o coração de Saul está tomado de inveja, está tomado de insegurança, está tomado de ciúmes. O imaginário de Saul está aflorado. Saul está começando a ficar inseguro como rei. Saul começa a odiar Davi. Saul começa a perseguir Davi. Davi não fez nada, mas Saul passa a persegui-lo sem nenhum motivo. Saul tinha 2 filhas, o nome da sua filha mais velha se chamava Merabe, e o nome da sua filha mais nova se chamava Mical. Mical sempre foi apaixonada por Davi. Mical era a filha mais nova, era a filha caçula, e Mical tinha um sonho, mas a sua irmã, por ser primogênita, ela poderia simplesmente ser um problema para que esse sonho fosse realizado. Por quê? Porque a lei, a cultura é que a filha mais velha casa primeiro. Então Mical ficou apreensiva: eu sou apaixonada por Davi desde adolescente, eu sou apaixonada por ele, e Merabe, minha irmã, pode se casar com ele. Saul queria matar Davi por algo que ele criou na sua cabeça, só que Saul havia feito uma promessa: quem matar um gigante, casa com a minha filha. Saul estava tão endemoniado que, para ele de alguma forma afetar Davi, ele não dá Merabe para casar com Davi. Ele dá para um homem chamado Adriel, e Adriel vai casar com Merabe. Só que o caminho fica livre para que Mical possa realmente se casar com Davi. Mical começou a sonhar que poderia casar com o amor da sua vida, a paixão da sua adolescência, a paixão da sua juventude. Mical agora, ela está imaginando tanta coisa maravilhosa: eu acho que eu vou casar com o homem que eu gosto, eu vou casar com a paixão da minha vida, eu vou casar com a paixão da minha adolescência, eu sou apaixonada por ele. Merabe já casou com Adriel, e agora eu estou aqui pronta para casar. Eu vou me casar com o meu príncipe encantado, eu vou ter muitos filhos, eu vou constituir uma família, vai ser algo maravilhoso para mim. Merabe, a irmã mais velha dela, como eu disse, casou com Adriel, e Davi ali simplesmente ficou na expectativa de que o rei Saul cumprisse a sua promessa. Agora Saul, ele faz mais uma exigência para Davi: Davi, você quer casar com a minha filha Mical? Então eu vou te dar um desafio, você tem que me trazer 100 prepúcios de filisteu. Mas quando Saul pede isso a Davi, ele não está fazendo isso para Davi matar 100 filisteus. Saul achava que Davi jamais conseguiria matar 100 filisteus e trazer 100 prepúcios para ele. Só que Davi é um guerreiro, é um homem segundo o coração de Deus, já tinha recebido a unção de Deus. Então Davi não traz 100 prepúcios, mas traz 200 prepúcios para Saul. E diz assim: olha, isso aqui é o que você me pediu, é o dote que você me pediu, agora eu quero casar com a sua filha. E no final, Mical casa-se com Davi. Mical casa-se com o amor da sua vida. Isso foi muito importante para Mical. Só que Mical agora, ela não está curtindo o início do seu casamento. Por quê? Porque Davi virou um general de guerra. Davi agora, ele lidera mais de 1000 homens, é um exército, é uma companhia do exército de Israel. Então, Davi está indo muito pouco em casa, e Mical não está curtindo muito o seu início. E paralelamente a isso, Saul, ele continua sendo oprimido, possuído por demônios, e agora ele tenta matar Davi. Por uma vez ele tenta matar Davi, pela segunda vez ele lança algo sobre Davi, a lança é cravada na parede, Davi consegue fugir, e numa terceira vez que Saul vai tentar matar Davi, Mical ajuda Davi a fugir. Ou seja, vai embora, o meu pai vai te matar, eu não sei o que está acontecendo com meu pai. E a Bíblia vai dizer que Davi consegue fugir. Saul fica muito triste com Mical, porque ele achou que Mical estava do lado de Davi e não estava do lado dele. A história começa aqui. Agora Davi, recém-casado com Mical, Mical não curtiu o primeiro ano do seu casamento, o seu próprio pai tenta matar o seu próprio esposo, Davi tem que sair. Só que Mical fica aguardando Davi voltar para buscá-la novamente. Passa a primeira semana, passa o primeiro mês, passa o primeiro semestre, passa o primeiro ano, e Davi não vem. Simplesmente Davi não volta para buscar Mical. Para resumir a história, Davi fica 12 anos fora.
Davi fica 12 anos longe da sua mulher, e nesse período de 12 anos, Davi casa mais 3 vezes. Davi casa, uma dessas mulheres é Abigail, que ele acaba conhecendo, e acaba casando com Abigail, além de 2 outras mulheres. E o que acontece? Saul morreu, e quando Saul morreu, Isbosete assume o lugar de Saul e fala com Joabe, que é o comandante: olha, eu quero paz com Davi. Davi diz: olha, a única forma de eu ter paz com você é vocês me devolvendo a minha primeira esposa, Mical. Agora entenda uma coisa, que nesse interim, durante esses 12 anos, Saul, mais uma vez, para tentar de alguma forma atingir Davi, ele dá Mical para casar com outro homem. Esse homem se chama Patiel. Patiel é um homem apaixonado por Mical, ele sempre gostou de Mical, ele sempre foi apaixonado por Mical. Mical agora está vivendo um casamento, não porque ela quis, mas porque o pai dela deu ela para Patiel, para simplesmente atingir Davi. Essa mulher agora está casada com um homem, simplesmente quando Davi requer ela de volta, ela sai desse ambiente novamente e vai viver com Davi. Agora ela não é mais a única, agora ela já não é mais a esposa, agora Davi já tem outras esposas e ela tem que estar inserida nesse momento. Então agora Mical, ela está vivenciando esse momento difícil na sua vida. E eu quero aqui, irmão, em nome de Jesus, falar algumas coisas para você. Nós chegamos aqui agora no capítulo 6 do 2º livro do profeta Samuel. Mical está com o coração amargurado, Mical está toda ressentida, Mical está toda frustrada, Mical está chateada, Mical se tornou uma mulher angustiada de alma. Mical se tornou uma mulher que tudo aquilo que ela planejou, ela não viveu. Todas as expectativas que ela criou para a vida dela não aconteceram. Tudo aquilo que ela colocou diante de Deus, as coisas não aconteceram da forma dela. E Mical agora se torna essa mulher angustiada de alma, vivendo o seu passado, tentando viver as coisas e não acontecendo, entrando numa angústia muito grande, entrando numa crise muito grande. Quando ela chega para viver com o homem que ela sonhava, ele já agora está com mais 3 mulheres na sua casa. Então agora Mical está vivendo uma crise. Mical agora emocionalmente está abalada, psicologicamente Mical está abalada, psicologicamente essa mulher agora, ela está sem rumo, ela está sem destino. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6, que essa mulher que está totalmente parada no tempo, essa mulher que aconteceu tudo isso com ela, Davi, quando chegou em casa para abençoar Mical, Mical falou o que falou. E a Bíblia diz que Mical nunca mais teve filhos. Uma mulher dominada pelos seus sentimentos, uma mulher dominada pelas suas frustrações, uma mulher dominada pelas suas decepções, uma mulher almática, uma mulher que simplesmente colocou esse excesso de coisas no seu coração, não liberou, não entendeu que Deus estava dando oportunidade para ela voltar para o seu esposo, para restaurar a sua família, para restaurar o seu casamento, para que se cumprisse nela aquilo que ela havia sonhado na sua adolescência. Deus de alguma forma estava estabelecendo, restaurando, reestruturando isso, só que Mical não entendeu dessa forma. E aí ela começou a ficar dominada pelo seu passado, ela começou a ficar dominada pelas decepções e pelas frustrações. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite: a maioria das doenças psicossomáticas tem a ver com o nosso passado. Problemas com o pai, problemas com a mãe, preocupações, problemas que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência e na nossa juventude. É o excesso de futuro no presente e uma avalanche do passado interferindo na nossa vida. Agora, qual é a causa, pastor? A partir desse momento aqui, Mical, ela parou de gerar. Mical, ela parou simplesmente de frutificar, ela ficou totalmente estéril, e a Bíblia diz que ela parou de gerar. E nós podemos entender que Davi pode ter parado de procurá-la. A partir daquele momento Davi nunca mais a procurou, nunca mais se relacionou com ela, talvez não houve mais interesse de Davi por Mical. A Bíblia diz que ela não era estéril, a Bíblia diz que ela não gerou. Isso pode ter acontecido simplesmente pelo fato de Davi não procurá-la mais. Agora, o que nós precisamos entender é o que nos faz parar de gerar, o que nos faz parar de ser uma pessoa frutífera. E quando eu falo de pessoa frutífera, eu falo de frutos no seu casamento, frutos no relacionamento na casa, no trabalho, com amigos, na igreja, no ministério. Ou seja, o que aconteceu com Mical, ela parou de gerar, ela não frutificou mais. E quando você olha para essa história, você vai entender que Mical parou de gerar por algumas situações. Esse texto nos mostra aqui quais foram as consequências e quais foram os fatores que fez com que Mical parasse de gerar,
parasse de frutificar. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui nos próximos 20 minutos. Pastor, quais foram as consequências? Quais foram as consequências? Quais os perigos de feridas não tratadas? Quantos querem saber? Digam amém. Então eu quero que você anote aí, querido, baseado nesse texto aqui, qual é o perigo de feridas não tratadas. A primeira coisa, não valorizar a adoração coletiva. Fala com a pessoa que está ao seu lado, olha, um perigo de ferida não tratada e uma evidência que as feridas não foram tratadas é não valorizar a adoração coletiva. Olha aqui para mim, querido, que agora eu vou começar a pregar. Mical, ela não valorizou a adoração coletiva. Toda a congregação de Israel estava reunida. O rei convidou todo mundo, o rei mandou chamar todo mundo. Mical deve ter pensado assim, é mais uma festa desse povo, eu não vou. É mais uma festa que eles estão se reunindo, eu não estou afim hoje. Hoje eu não quero ir. Ei, querido, tem pessoas que não valorizam esse ambiente profético. Eu não sei se você sabe, mas você está num ambiente profético aqui hoje. Eu não sei se você sabe, mas esse lugar aqui é um ambiente profético. É aqui que saem palavras que podem mudar o teu destino, podem mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode te dar uma decisão hoje que pode mudar totalmente a tua história. Existem pessoas que não olham e que não valorizam esse ambiente profético. Tem unção de Deus, o ambiente está favorável, o teu coração está aberto, o Espírito de Deus está aqui, está falando com você. Não existe melhor ambiente para você estar no domingo que não seja na casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que falam que eles são Cristo em casa. Ei, irmão, me perdoa. Nós temos uma ferramenta, o canal do YouTube, e o canal do YouTube é maravilhoso, é uma plataforma de alcance de pessoas, e nós sabemos disso, mas não se compara você assistir um culto no sofá da tua casa e você assistir um culto aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo a palavra. A atmosfera é diferente, o ambiente é diferente. Por quê? Porque você está num ambiente profético, e aqui são liberadas palavras que podem mudar a tua vida, meu irmão. Quem está comigo aqui, diga amém. Mical, ela não valorizou o estar junto. Mical não valorizou a adoração coletiva. Mical não valorizou estar com as pessoas. Ei, querido, olha aqui para mim. Mical não valorizou esse tempo. Mical achou o seguinte, olha, eu não quero saber, eu quero ficar em casa, eu quero ficar na minha, eu vou assistir aqui da janela. Deixa eu compartilhar, deixa eu trazer, aplicar para os dias de hoje. Existem pessoas que são assim, eu vou fazer o que lá? Eu sou Cristo em casa. Desculpe, irmão, deixa eu falar uma coisa para esclarecer para você. Esse negócio que você é igreja em casa é uma mentira. Porque você sozinho não é igreja, você sozinho é templo do Espírito Santo. Vou repetir, você sozinho não é igreja, você sozinho é templo do Espírito Santo. Você só é igreja onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ali ele se faz presente, ali é uma igreja. É por isso que cada casa das nossas células é uma igreja. Esse ambiente aqui é uma igreja, esse lugar aqui é um lugar profético para você. Eu já quero liberar uma palavra para você que hoje Deus vai te curar de feridas. Hoje Deus vai te dar acessos, vai ativar coisas na sua vida que não estão ativadas. Curas de feridas acontecerão aqui nessa noite. Você vai sair daqui pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você a partir de hoje, porque o ambiente está favorável para que o Espírito Santo venha te curar, para que o Espírito Santo venha te tocar, para que o Espírito Santo venha de alguma forma fazer o que ele tem que fazer na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus diz que todos estavam naquele ambiente profético, e a Bíblia diz que todo mundo foi abençoado. Augusto, a Bíblia diz no versículo 18, e todos foram abençoados. Irmão, entenda isso. Deus está liberando uma palavra aqui. O rei está aqui, está repartindo entre nós. Eu não sei o que você vai receber, e você não sabe o que eu vou receber, mas eu sei que todos aqueles que atenderam e valorizaram a adoração coletiva, a Bíblia diz, e Davi repartiu com todos, e todos foram felizes para a sua casa. Todos receberam uma porção do rei. Eu quero declarar que você vai sair daqui com a tua porção nessa noite. A tua porção vai ser uma realidade aqui nessa noite, e a Bíblia vai dizer que todos
todos que estavam ali foram abençoados. Irmão, só o fato de você estar aqui nessa noite, você já está sendo abençoado. O Espírito do Deus vivo está falando com você. Tem palavra de aqui para você, que vai ativar você a partir de hoje. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Muitas pessoas, por mágoas e ressentimentos, não acessam mais esse ambiente profético. E valorizar um ambiente profético significa reconhecer o seu potencial. Irmão, aonde há ambiente profético tem que ter 3 manifestações: exortação, edificação e consolo. A palavra profética nos exorta, a palavra profética nos edifica e a palavra profética nos consola. Por isso esse ambiente é um ambiente profético. Por quê? Porque o que você vai ouvir aqui vai te exortar, vai te edificar ou vai te consolar. O ambiente que libera o destino. Esse lugar é um lugar de geração de vida. Pessoas chegam mortas e saem daqui vivendo. Pessoas que estão aqui, eu quero liberar essa palavra aqui em nome de Jesus, porque a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel capítulo 37, que ele estava num cemitério a céu aberto, mas a Bíblia fala que Deus manda falar assim: abre a tua boca e profetiza. Esse lugar aos olhos naturais é um cemitério, mas aos olhos espirituais vai se tornar num grande exército. Ezequiel, você não está no vale, você está num ambiente profético. Então abra a tua boca e comece a profetizar. E profetizei como se ele me deu ordem, e eu vi osso com o seu osso, tornozelo começou a ter carne, pele, e ele se levantou um grande exército naquele cemitério. Eu quero declarar que num ambiente profético como esse, aquilo que está morto vai trazer vida, aquilo que está caído vai se levantar, aquilo que está prostrado, Deus vai restaurar. Esse ambiente profético tem o poder disso, meu irmão. Mas Mical, ressentida, magoada e ferida, ela não valorizou o ambiente profético. Tem pessoas que não valorizam o ambiente profético, irmão. Fala com a pessoa que está ao seu lado: você valoriza o ambiente profético? Segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, irmão: Mical não priorizou o chamado. Vou repetir: Mical não priorizou o chamado. Mical se tornou infrutífera, não priorizou a convocação do rei. Davi exercia 2 tipos de autoridade sobre Mical. A primeira autoridade de Davi porque ele era rei. A segunda autoridade de Davi porque ele era marido. Ele era autoridade sobre Mical. Tem pessoas, irmão, que colocam desculpas e não priorizam o chamado. As feridas do passado interferem no seu chamado. Está todo mundo vivendo aquilo que o rei estabeleceu, e você não. Estava todo mundo jubilando, estava todo mundo alegre, estava todo mundo sendo abençoado. Mical não. Eu posso aplicar para o dia de hoje, irmão? Aí depois você reclama porque você não frutifica, você não comparece. Vou repetir. Você fingiu que não entendeu, mas eu vou repetir para você entender. Depois você reclama que não frutifica, você não comparece, você não se expõe a um ambiente profético, você não abre o teu coração, você não se disponibiliza, você não fala: eis-me aqui, faz, Senhor, o que você tem que fazer. Ah, irmão, desculpa, mas eu vou falar. Eu posso falar, irmão? Tem mulher que é Mical, irmão. Tem mulher que não deixa o marido frutificar. Tem mulher que está orando pelo marido. Estou orando pelo meu marido, pastor. Chegava sexta-feira, só voltava no sábado à noite. Domingo de manhã, o abençoado acordava às 7 da manhã. Vou ali comprar o galeto e 2 pães. Chegava sem dinheiro, bêbado, 10 horas da noite de sábado. Mas ele se converteu, pastor. Hoje é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí o homem se converteu. Está valorizando o chamado, está priorizando o chamado dele, está atendendo lá quando o rei chama. Aí a mulher fala assim: está se doando demais. Você não acha que está demais? Não. Esse líder de célula só chama você, só tem você naquela célula. Eu não estou entendendo, é só você na escala, não tem mais ninguém. Você está se entregando demais, você está muito envolvido. Você está se dedicando demais. Ei, irmão, tem mulheres também que são bênção, e é os maridos que não deixam as mulheres frutificar. Agora, mulher, desculpa te falar aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é Isabel,
que gera profeta, ou você é Jezabel, que mata os profetas? Ei, Mical, estou falando com você. Você é Isabel, que gera profeta, ou você é Jezabel, que mata profeta? Agora eu quero falar com os Micous, porque tem Micou aqui também. Não, minha mulher não vai não. Você orou pela tua mulher, Deus restaurou o teu casamento, você está aqui hoje, você não tinha família, Deus te deu uma esposa, e te deu uma esposa depois que você se converteu, Deus te abençoou com essa varoa abençoada, Deus te abençoou com esse casamento, Deus restaurou você, restaurou o teu coração, restaurou tudo. Agora você não quer servir e não quer deixar sua mulher servir, você não quer atender o chamado, você simplesmente parou. Ei, querido, Mical foi a primeira mulher de Davi, e ela não priorizou o chamado. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é uma bênção te ver aqui todos os domingos, e eu amo ver você aqui, e eu sei que você está aqui, porque você sabe que aqui tem palavra, eu sei que você está aqui, porque você ama a igreja, que você ama o seu pastor, eu sei que você está aqui, e esse ambiente é um ambiente maravilhoso, mas a pergunta é, a igreja está cumprindo o papel dela através da sua vida? Vou repetir, você não pode olhar para mim com essa cara, você não está fingindo que não está entendendo o que eu estou falando. A pergunta é, a igreja está cumprindo o papel dela através da sua vida? Você tem sido igreja? Você serve? Ou você está aqui há tanto tempo, e às vezes você está como Mical? Mical era uma observadora, ela não vivia nada do que Deus estava derramando sobre o povo. Talvez você esteja aqui, mas pastor, eu sou membro da igreja. Você está aqui há 10 anos, irmão, você nunca se voluntariou para fazer nada. Você está aqui há 10 anos e você nunca liderou uma célula. Você está aqui há 10 anos, tem 27 departamentos na igreja, você nunca se apresentou para fazer nada, irmão. Mas você é o cara que vibra. Pô, pastor Luciano, ó gente, abriu a Eclésia de Niterói, pô, glória a Deus. Vamos expandir o reino. Gente, estamos aí na jornada, eu faço parte, vamos comprar o nosso terreno. Pastor tem visão, hein? Pastor tem visão, hein? Essa igreja tem visão. A igreja tem visão, a gente quer expandir o reino, mas você não contribui com nada. Você não ora, você não contribui financeiramente, você não ajuda a cuidar do povo, você não ajuda a servir. Por quê? Porque você não está priorizando o seu chamado. Ei, irmão, vou repetir mais uma vez, eu amo ver você aqui no domingo. Eu amo ver você aqui, você que nos visita, seja muito bem-vindo aqui. Mas a questão é, você está priorizando o teu chamado? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você vai continuar como Mical, na janela, observando as pessoas atendendo o chamado, as pessoas atendendo a chamada do rei, vivendo, desfrutando, sendo abençoadas, e nada acontece com você? Por quê, pastor? Porque você não priorizou o chamado. Eu quero liberar uma palavra profética aqui em nome de Jesus, querido. Eu quero liberar uma palavra profética que a partir de hoje, essa sua ociosidade vai acabar. Você não vai se tornar uma pessoa ociosa, você não vai ser uma pessoa de domingo a domingo aqui na igreja. A gente vai te ver servindo, você vai ser uma pessoa que vai priorizar o chamado, você vai ser uma pessoa que vai servir, você vai ser uma pessoa que não vai ficar apenas observando, mas você vai ficar vivendo e desfrutando de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Tem pessoas sendo abençoadas aqui só pelo fato de estarem priorizando o chamado. Tem milagres que estão acontecendo que você nem sabe, tem restauração que você não sabe, tem coisas do mundo espiritual que está acontecendo que você nem imagina. Mas sabe por que você não imagina? Porque você não está priorizando o chamado. Você está vendo de domingo em domingo, mas não está desfrutando daquilo que Deus está fazendo. Há uma diferença muito grande em você assistir um culto no domingo e você fazer parte do corpo. Porque se faz parte do corpo, tem uma função, tem um propósito, tem um direcionamento. A pergunta é, você está aqui vivendo ou observando o que Deus está fazendo? E talvez você esteja observando e não está fazendo, porque tem ferida não tratada. Decepções do passado com a igreja,
decepções do passado com o pastor, decepções do passado com liderança. Isso tem uma trava em você. Você vai até o quilômetro 5 dessa rodovia. Quando chega lá, que você tem que se expor, que você tem que fazer, colocar a mão na massa, algo traz à tua memória e te paralisa. É por isso que Deus me deu essa mensagem hoje, sabe por quê? Porque Ele quer que você pare de observar e quer que você desfrute daquilo que Ele está fazendo nesse lugar. Quem está comigo aqui, diga amém, meu irmão. Então, a partir de hoje, prioriza o chamado. Porque se Deus colocou a história de Mical na Bíblia, Ele não quer que eu e você vá morrer e não gere nada. Nada nasceu através de você, nada foi gerado através de você. Não tem uma alma que você ganhou, não tem alguém que você serviu, não tem nada que você fez. Por quê? Porque você não está priorizando o chamado. Terceiro lugar. É o perigo das feridas não tratadas, pastor. Senso de crítico intenso. Senso crítico intenso. Fala com a pessoa do nosso lado. Você é crítico? A Bíblia diz que Mical ficava na janela alimentando crítica. Irmão, olha isso aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É uma bezetacil. Dói no início, mas depois melhora. Além de não participar, ela queria criticar tudo. Se você conhece alguém assim, qualquer semelhança é uma mera coincidência. Não estou aqui, estou pregando a palavra. Irmão, Mical não fazia nada e ainda ficava na janela criticando. Agora aprenda uma coisa: pessoas que só criticam não fazem nada ou fazem muito pouco. Ou não faz nada, ou faz muito pouco. Mical ficou estéril. Mical não gerou. Por quê? Porque ela tirava conclusões precipitadas. Irmão, Davi estava com seu coração puro diante de Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Mical, no seu coração, diz: está querendo aparecer. Tu é um sem vergonha, Davi. Está querendo mostrar esses teus peitos aí para as mulheres, teus braços. Tu é um sem vergonha, Davi. Olha só, irmão. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Para de olhar para o lado ruim. Para de tirar suas próprias conclusões. Isso não vai permitir você gerar nada. Pessoas que estão aqui com um senso crítico intenso. Sabe por que pessoas chegam aqui com um senso crítico intenso? Porque tem feridas não tratadas. Quando você chega aqui, ao invés de você ver aquilo que Deus quer fazer com você, a partir daqui, sabe qual é o teu primeiro pensamento? É comparar isso aqui com aquilo que você se frustrou lá atrás. Aí você chega aqui, mas na outra igreja lá era a mesma coisa. Mas eu já ouvi isso aqui antes, hein? Eu já sei onde isso vai dar, hein? O senso crítico intenso. Deus te traz para uma nova terra, Deus te traz para um novo lugar, Deus te traz para um novo tempo, Deus te traz para um novo momento e você fica com o teu senso crítico intenso no lugar novo que Deus te plantou. O que é isso, pastor? Ferida que não foi tratada. Tem coisa aqui dentro ainda que precisa ser tratado, tem coisa que precisa ser curado. Quando que você vai entender que essa terra aqui é uma terra nova para você? Quando que você vai entender que aqui é um lugar onde Deus está te dando uma oportunidade para que você seja abençoado e para que a sua casa seja abençoada? Quando que você vai entender? Mical não entendeu. Feridas que não foram tratadas. Está criticando tudo. Não está atendendo o chamado. Simplesmente ficou daquele jeito. Em quarto e último lugar para terminar, irmão. Qual é o perigo, pastor, das feridas não tratadas? Permanecer no passado. Fala com a pessoa do seu lado, olha, perigo das feridas não tratadas é permanecer no passado. Irmão, a Bíblia se refere a Mical 3 vezes. Versículo 20, versículo 16 e versículo 23. Vou repetir. A Bíblia se refere a Mical no versículo 16, no versículo 20 e no versículo 23. As 3 vezes que Samuel se refere nessa passagem bíblica para Mical, fala: e Mical, filha
de Saul. Repita comigo, Mical, filha de Saul. Ah, irmão, pode melhorar, repita, Mical, filha de Saul. O que Deus está querendo ensinar para mim e para você nessa noite aqui, irmão? Porque que estava escrito se passaram anos que Saul já havia morrido. Se passaram anos que era uma outra dinastia em Israel. Já não era mais a casa de Saul, mas era a casa de Jessé, era a casa de Davi que estava reinando agora. Agora, por que quando Mical é falada, mencionada na Bíblia, ela não é mencionada como Mical, esposa de Davi, mas ela é considerada como Mical, filha de Saul? Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Sabe por que Samuel escreveu Mical, filha de Saul? É porque ela estava vivendo novo, mas a mente dela estava no velho. Mical é uma mulher que permaneceu no passado. Mical é uma mulher que não aproveitou as oportunidades que Deus deu para ela. Frustrada, decepcionada, rancorosa, ferida, magoada, ressentida. Mical, filha de Saul. Versículo 16, Mical, filha de Saul. Versículo 20, Mical, filha de Saul. Versículo 23, Mical, filha de Saul. Mical está agarrada numa vida que não volta mais. Mical está agarrada numa história que não volta mais. Mical está agarrada com um sentimento afetivo que não volta mais. Mical está agarrada em alguma parte do seu passado que ela não vai reviver, que ela não vai viver mais. Só que Mical, no tempo presente, era Mical, mulher de Davi, e não Mical, filha de Saul. Ei, querido, anota isso aí. Mical é aquela pessoa que recebe vinho novo, mas coloca em odre velho. Vou repetir. Mical é uma mulher que recebe vinho novo, mas coloca em odre velho. E nisso aqui eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque Deus nunca vai deixar de derramar o novo dele sobre a nossa vida. Mas agora, se vai permanecer o novo na nossa vida, tem muito respeito ao odre que nós somos. Algo novo está acontecendo para Mical, ela não está vendo. Deus está se manifestando para Mical e ela não está percebendo. Deus levou ela para uma estação, Deus levou ela para um novo nível. Mas Mical parou no seu passado. Ei, irmão, olha aqui para mim. Eu já fui filho do Luiz e já fui filho da Nilce. Continuam sendo os meus pais. Eu amei viver aquela estação, mas hoje eu não sou mais Luciano, filho do Luiz e filho da Nilce. Hoje eu sou Luciano, marido da Joyce e pai da Maria Helena. Eu já fui Luciano bancário, profissional, entregue, dedicado, mas hoje eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu sou o pastor Luciano, que tem o privilégio de estar no centro da vontade de Deus, desenvolvendo o meu chamado. Eu já fui o boêmio Luciano, hoje eu sou embriagado, mas é pelo Espírito Santo. Eu sou cheio, é do Espírito Santo. Eu estou vivendo novo, eu estou numa nova estação, eu estou no novo tempo. Eu não sou mais aquele Luciano, eu sou um novo Luciano. Mical, filha de Saul. O tempo passou, as coisas passaram, as coisas começaram a acontecer e Mical está parada. Sabe o que Deus falou comigo nessa semana? Tem gente lá na igreja que eu estou derramando vinho novo todo domingo. Estou falando com ele todo domingo. E ele vibra, e ele se encanta, e ele recebe. Mas ele não está vivendo. Tem feridas não tratadas. Ele parou em algum lugar do passado. Ele está vivendo uma situação que não volta mais. Ele está vivendo um saudosismo que não acontece mais. Ele está vivendo um momento que não vai voltar mais. Tem gente aqui que está aprisionada no passado. Tem gente aqui que está parada no passado. Deus está falando com você nessa noite. Ei, é hora de você renovar o odre, porque o vinho vai continuar sendo derramado sobre você. Tem vinho novo para você aqui nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida, tem vinho novo para você aqui nessa noite. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aqui é um ambiente profético.
Palavra de destino está sendo liberada aqui hoje. Palavra de vida está sendo gerada aqui hoje. Deus manda te dizer: até quando você vai ficar no teu passado? Até quando você vai comparar tudo o que acontece com você com uma novela que já passou, com uma estação que você já viveu, com o nível que você está lá? Ei, eu tenho uma coisa nova para você. Eis que faço algo novo, porventura não sabereis. Deus está te anunciando coisa nova hoje. Deus está te anunciando coisa nova hoje. Eu estou sentindo Deus nessa mensagem aqui. Eu estou sentindo que vai haver um antes e um depois desse domingo na tua vida. Você vai curar a tua ferida. Você vai viver o teu presente. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai abandonar as comparações com o teu passado. Você vai abandonar o ressentimento, a frustração. Você vai parar de comparar as coisas. Uma das grandes coisas que nos faz parar são as comparações. Mical, filha de Saul, passado. Mical, esposa de Davi, presente. Deixa eu te fazer uma pergunta: em que tempo você está na sua vida, meu irmão? Em que tempo você está na sua vida? Você está no passado ou você está no presente? Vou repetir: você está no passado ou você está no presente? Muitas pessoas como Mical pararam no tempo, em algum lugar do seu passado. E Deus é tão maravilhoso que o vinho novo não para. Deus não deixa de derramar. Somos nós que precisamos trocar o odre. Deus te trouxe aqui nessa noite para você trocar o odre, irmão. Essa é a notícia boa para mim e para você. Muda o odre hoje. Tem vinho novo para mim e tem vinho novo para você. Repita assim comigo: eu não vou voltar para as minhas lembranças do passado. Eu vou viver essa vida que o Rei está propondo para mim. Nós vamos falar como Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmão, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero liberar essa palavra profética para você aqui. Você vai parar de olhar para o teu passado. Tem algo novo vindo de Deus para você. Você vai gerar, você vai frutificar, você vai voltar a ser quem você era. Você vai ser uma potência na mão de Deus de novo. O teu casamento é uma bênção, a tua família é uma bênção, você é uma bênção. Você vai voltar a ser quem Deus te criou para ser. E não tem sentimento, ressentimento, traição e decepção que vai fazer você parar de estar naquilo que Deus estabeleceu para você. Sai do teu passado hoje. Sai desse lugar, esse lugar que não te faz crescer, esse lugar que não te faz avançar. Deus quer te dar novos acessos aqui hoje. Deus quer te mostrar novos caminhos aqui hoje. Qual é o desfecho dessa mensagem, dessa história? É muito triste. Mical perdeu o temor e Mical perdeu a bênção. Irmão, o que mais me chama a atenção nesse texto é no versículo 20 que diz: e Davi, chegando na sua casa para abençoar a sua casa, Mical olha para ele e fala: tu é um sem vergonha. Você está querendo aparecer, você está querendo se mostrar para aquelas mulheres. Sabe o que o rei fez? Não dá para abençoar. Todas as casas de Israel foram abençoadas, menos a casa de Davi. Sabe por quê? Um coração ressentido, um coração ferido, um coração que não perdoa, um coração que não libera, um coração fechado. A casa de Mical não foi abençoada. E a primeira maldição que aconteceu na vida dela foi: a partir de hoje não se gera mais nada através de você. A partir de hoje, Mical, não se gera vida através de você. Porque você não abriu o teu coração, porque você não perdoou, porque você parou no teu passado. Irmão, se Deus colocou isso na Bíblia, é para que a gente não viva isso.
Deus está nos dando uma oportunidade hoje de quê? Eu quero ser abençoado na minha casa. Quem quer ser abençoado na sua casa, levanta a mão aqui. Quem quer priorizar o chamado aqui, por favor? Quem quer priorizar a adoração aqui, levanta a mão, por favor. Quem quer repreender esse senso crítico intenso, levanta a mão aqui, por favor. Quem quer sair do passado, levanta a mão aqui, por favor. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Em nome de Jesus de Nazaré. É um perigo essa ferida não tratada. Você está improdutivo, você está parado. Mas Deus te traz aqui nessa noite, porque a minha oração é: a partir de hoje você vai gerar. A partir de hoje você vai gerar. Fica de pé em nome de Jesus. A partir de hoje você vai gerar. A partir de hoje você vai gerar. Levante, por favor, fique de pé.